Tem aqui uma observação de Amanda, muito interessante. A Amanda diz o seguinte: se o vírus foi feito em laboratório, como é que eles não conseguem pará-lo através É, de então. laboratório também, né? Então, mas aí pesquisas mais recentes demonstram que o vírus não foi feito em laboratório, né? Eles colocam aí, tem a especulação do morcego, e tem um outro animal que eu esqueci o É como nome um dele. tatu, é um pingolim, é como um tatu. Exato. O vírus, pelo que a não ser que as pesquisas venham depois a serem desmentidas com outras pesquisas futuramente, mas as pesquisas mais recentes demonstram que o vírus não foi feito em laboratório. Daí a preocupação, né? Daí a preocupação e os cuidados redobrados com esse vírus. Não estamos tratando de uma doença que se tem tratamento. Porque algumas pessoas questionam o seguinte: a AIDS mata. Tem gente que fala, né? A AIDS mata muito mais, o câncer mata muito mais, e etc, etc. O pangolim, isso mesmo, Pacolim. David. É esse outro animal que alguns especialistas acreditam que possa vir a ter sido transmissor. Então, algumas pessoas dizem, outras doenças já mataram muito mais. Acontece que outras doenças já possuem, não é, tratamentos, remédios que sejam eficazes. No caso do coronavírus, ainda não. Ainda não, né? Ok. Tem uma última pergunta para a gente encerrar, né, essa live sensacional que a gente tem na noite de hoje. É o seguinte, professor Vande Carlos, o que é que você acha? Essa é polêmica, viu? Essa é polêmica, para terminar com polêmica mesmo. O que é que você acha do posicionamento do presidente Bolsonaro, né, frente a essa epidemia no Brasil, ao qual a gente atravessa? Olha, nós temos vários líderes, não é? Aproximadamente 158 presidentes em vários países, presidentes de esquerda, presidentes de centro, presidentes de direita, que estão tomando todas as medidas necessárias para cuidarem do seu povo. Não é? O Trump, no primeiro momento, ele desacreditou da gravidade do vírus, depois voltou atrás. O presidente do México, não é, desacreditou da gravidade do vírus, na Itália também, mas na Itália se voltou atrás. Mas em vários países, não é, China, o próprio Estados Unidos da América, a Itália, a Alemanha e outros demais, os presidentes tomaram medidas muito contundentes para combater o vírus. Né? O presidente da República tomou algumas medidas que fez com que ele fosse criticado até por intelectuais e políticos de direita. Você pega, por exemplo, as análises do economista e jornalista Reinaldo Azevedo, ele tem contundentes críticas a fazer com o presidente. Marco Antônio Villa, um historiador de direita, que inclusive trabalha na concepção de que não houve ditadura no Brasil, de que a ditadura do Brasil foi branda, o Marco Antônio Villa também faz críticas contundentes ao presidente. Então, o que eu estou querendo dizer é: nós temos uma série de intelectuais que fazem uma análise crítica do presidente a partir das falas do presidente. No primeiro momento, o Paulo Guedes, bem no início, o Paulo Guedes disse o seguinte: ele disse que a economia não poderia parar e que a rotina do brasileiro não poderia parar. Foi a fala de Paulo Guedes bem desde o início, né? bem desde o começo. Depois, os governadores, eles começaram, vários governadores dos estados começaram a tomar medidas visando o quê? Visando o isolamento social. Não é? Você vê que na Itália, na Itália se apostou o contrário. Na Itália se partiu da prerrogativa de que a economia não poderia parar, e hoje nós já temos na Itália aproximadamente 10 mil mortos. Não é? Eles não apostaram inicialmente no isolamento social. Então, aqui no Brasil, os governadores precisaram tomar a frente para que o presidente da República, não é, se sentisse pressionado. Veja, mesmo fazendo parte do governo Bolsonaro, o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, tomou medidas extremamente interessantes, interessantes e positivas. Você vê que o Mandetta tem ido à televisão para defender a importância do isolamento,
para defender a importância do cuidado, certo? Então, o Mandetta vem indo na contramão do presidente da República. Né? Jair Bolsonaro, ele foi à televisão falar de algumas inverdades na TV. Né? O Jair Bolsonaro, inicialmente, ele disse que apenas os mais idosos eram um grupo de risco. E não é. Né? Não são apenas os idosos. Nós já temos aí pesquisas demonstrando que 40% de casos graves são de pessoas jovens. Né? Porque o que vai fazer com que alguém esteja no estado grave não é a idade em si, mas o sistema imunológico de cada pessoa. Então, a pessoa pode ser uma pessoa jovem, que tenha problemas imunológicos, que não tenha uma imunidade tão forte, e venha a estar no estado grave ou até mesmo falecer. Uma outra incongruência na fala do presidente foi, por exemplo, dizer o seguinte: se os idosos são os mais vulneráveis, por que se fecha escolas? Ora, as escolas estão fechadas porque as crianças, os jovens e os adolescentes, né, voltando para casa, e caso essas pessoas, os adolescentes e as crianças, elas não apresentem sintomas, sejam assintomáticas, elas podem passar para os seus pais, para os seus avós. Aí o presidente da República, ele falou em isolamento vertical. Ou seja, os idosos ficam enclausurados. Como os idosos seriam enclausurados? Veja, na maioria das famílias brasileiras, os idosos moram com os pais, moram com os netos. Uma pessoa de classe média, média alta, pode até levar o seu avô, o seu pai, para ficar isolado. Mas e para quem mora todo mundo junto? Como é que tem esse isolamento? Então, o presidente da República, ele está apostando. Você veja que aliados de direita do presidente, não é? Como o Ronaldo Caiado, o governador de Goiás, né, rompeu com o presidente. O João Dória, de direita também, lá governador de São Paulo, vem fazendo severas críticas. Eu estou reiterando isso porque não importa neste momento se é de esquerda e de direita. Né? Importa o cuidado com a saúde pública. Outra coisa só, professor, eu sei que o assunto é bastante longo. A questão da economia. A economia é importante. Tenta sintetizar aí. Tenta sintetizar. Através da economia, a gente tem a geração de empregos, distribuição de riqueza e etc, etc, etc. E tudo isso é importante. O que foi que o Trump fez? O Trump criou um método de fazer com que cidadãos norte-americanos que não estivessem trabalhando, que não fossem assalariados, recebessem uma determinada renda, para que pudessem comprar comidas, alimentos e etc. O governo inicialmente propôs R$200. Depois, com toda a repercussão no Congresso e oposição, dobrou a proposta, né? Foi para R$600. Mas o governo, o Bolsonaro, propôs também que os patrões não pagassem aos seus funcionários por 4 meses. Foi uma proposta do presidente, só que não passou. Essa medida provisória foi cortada. Né? Então, assim, para resumir, eu espero que o governo federal repense as suas medidas, né, em termos de não instigar as pessoas a irem para as ruas. Né? E outra coisa para fechar. Quanto mais cedo a população poder, né, ter cuidado de ter isolamento social, quanto mais isolamento social, menos o vírus é propagado e mais cedo a gente retoma as atividades econômicas e a normalidade do nosso país. Okay. Quanto mais cedo a gente cuida, mais cedo a gente volta à normalidade. Ok. Professor Wandy Carlos, houveram vários pedidos aqui de que você mostrasse como seria Silvio Santos falando da quarentena. Como é que seria? Bom, então, mas olha só, eu queria dizer que eu já sou velhinho, mas o Silvio Santos já é velhinho, já vai fazer esse ano 90 anos de idade, aí. Mas então, é melhor ficar em casa, mas não só eu que sou velhinho. Você que é mais jovem, tem também que ficar em casa,
tem que tomar cuidado e depois vai ser todo mundo bem e com muita saúde quando tudo isso melhorar. E aí eu faço a pergunta, vai ser bom ou não é? Bem, valeu, Vande, e obrigado aí também por ter participado dessa live. Você foi o quarto entrevistado, dando opiniões muito importantes acerca dessa situação muito complicada que todo mundo vive hoje, aqui no Brasil e no mundo, certo? Então, só agradecer e dizer que conto com você para outras lives e a gente está junto aí, debatendo esses temas tão importantes. Eu também agradeço, professor. Um abraço para todos os que nos assistiram. Dizer da importância, né, dessa conversa, desse debate. Quer dizer, hoje foi entrevistado um professor de história, um jornalista, não é? Um advogado, um professor de direito constitucional. Então, quer dizer, várias visões, várias análises. Isso é importante para que as pessoas possam ter uma ideia ampla deste fenômeno, não é? Uhum. É isso aí. Então, agradecendo, Parabéns pela iniciativa. Vai encerrar essa live. Até mais, professor Vande Carlos. Até mais, professor. Grande abraço. Boa noite. Até a próxima. Tchau, boa. Bem, pessoal, então a gente está terminando essa live aqui. Gostaria de agradecer especialmente aos 4 convidados, os entrevistados, professor Darcy, professor Eduardo Araújo, professor Davidson Ferber e o professor Vande Carlos, por participarem aqui emitindo suas opiniões, debatendo esse tema que é tão polêmico. E como o professor Vande Carlos destacou, é muito importante que a gente tenha essa pluralidade de visões. Aqui, hoje tivemos um constitucionalista, um criminalista. É muito legal poder contar com essa pluralidade de visões de mundo acerca desse problema comum que todos nós atravessamos hoje, que é o coronavírus. Então, fica aí antenado, porque o Liduva vai trazer outras lives debatendo outros temas que são de importância para a sociedade. Ok? Então, agradecer os comentários, a participação dos internautas aí também mandando perguntas, e estamos juntos para debater e discutir temas polêmicos que possam, de certa forma, através do debate, ajudar a sociedade. Então, até a próxima.